Boa noite a todos e a todas, aos amigos e amigas que estão acompanhando esta nossa live importante, né, de diálogo com todos vocês. Queria imediatamente também agradecer ao meu amigo Alexandre Lindemeyer, prefeito de Rio Grande, essa importante, histórica cidade, né, do nosso estado, uma das cidades extremamente importantes da região sul em função do Porto, uma das cidades antigas também, né, tem um patrimônio histórico e cultural imenso também na região sul. Queria dizer, Alexandre, que além do meu reconhecimento, do meu orgulho, do trabalho que tu desenvolve aí como prefeito, como gestor público, né, com a tua visão, com a tua experiência, eu também tenho um carinho muito grande por esta terra, né, pela cidade de Rio Grande, que eu já tive aí algumas vezes. Confesso que agora, nos últimos anos, não tenho ido aí, mas estou em débito, em especial com a minha irmã, com meus sobrinhos, né, que moram no Parque São Pedro, aí, bem na entrada da cidade ali, né, no caminho que vai para aquela maravilhosa praia também, né, a Praia do Cassino, também uma das praias belas, né, daqui da nossa região, e uma extensão territorial também imensa, acho que a maior extensão territorial de praias, né, do Brasil. Conheço também lá a Barra, né, e agradeço, então, né, por tu estar cooperando aqui com a gente. Nós estamos todas as quartas-feiras, né, com este espaço. É um espaço não de jogar pedra, não de críticas, mas é um espaço de troca de ideias, troca de experiências, né. Então, nesse sentido, eu pesquisei algumas experiências bem-sucedidas, né, de projetos, de ações, e nesse momento difícil, né, Alexandre, que nós estamos vivendo, e vocês, né, todos os prefeitos do Brasil e você, estão passando por um momento muito difícil, junto com a nossa população, em função desta pandemia, né, desta guerra mundial que está dizimando vidas, né, e nós, então, temos em alguns gestores, e em ti aí, ações, né, e tu teve uma visão, quando nós conversamos, tu me falou, foi um dos prefeitos que iniciou, logo nos primeiras semanas do ano, né, planejando, fazendo um plano de contingência, né? Então, eu queria logo mais que tu pudesse estar falando para nós, né, sobre isto, justamente como eu disse, né, esse é um espaço de troca de experiências, troca de ideias, de apresentação também de propostas, de soluções, né, que nós aqui estamos dialogando com o gestor local ou encaminhando através dos nossos vereadores, porque nós acreditamos, né, Alexandre, que é um momento que as pessoas precisam se unir. É preciso que as lideranças também tenham a consciência, né, de que todos têm a liberdade de fazer a sua crítica, de expressar a sua opinião, mas quem puder colaborar, vai estar colaborando não só com o gestor, vai estar colaborando com o cidadão, com os homens e com as mulheres. Nós aqui já perdemos, né, 4 vidas, né, agora no último período, idosos, né, aqui do nosso querido asilo, né, conhecido como asilo da irmã Ana. Então, se todos nós pudermos ajudar, nós pudermos usar máscara, se nós pudermos conscientizar a população, se nós pudermos somar esforços, termos solidariedade, nós vamos superar mais rapidamente esta pandemia, nós vamos superar rapidamente esta crise e vamos ter esperança, né, que nós todos possamos ter um futuro melhor. Nós acreditamos, né, na sociedade, nós acreditamos na educação, nós acreditamos na ciência, nós acreditamos, acima de tudo, que a vida é o bem mais precioso de qualquer um de nós. É lógico que também nós temos o olhar, nos preocupamos, sim, com os empreendedores, com os empreendimentos, mas seja o empreendedor ou o funcionário, ou qualquer um, perder sua vida, não vai ter sequência o seu empreendimento. Então, é um momento, sim, da gente se preocupar, em especial, com a vida, com a saúde das pessoas. Então, eu queria, além de te agradecer mais uma vez, te passar, então, a palavra para que tu nos falasse, né, nos contasse como que tu iniciou este trabalho, né? Também é importante tu nos falar, Alexandre, que esse é um trabalho de uma equipe, de uma gestão, mas também é um trabalho que precisa ser fortalecido, né, de forma horizontal com as entidades, com as lideranças da sociedade, que elas precisam também serem ouvidas, tecer seu comentário,
o gestor poder ouvir a opinião, né, seja do servidor, mas também do cidadão, do empreendedor, da liderança comunitária, religiosa, né, dos educadores, dos profissionais da saúde, né, esses sim, especialmente esses, né, são a nossa linha de frente, né, que estão protegendo vidas, né, nós precisamos nos preocupar, cuidar do cuidador, né, nos preocupar com os EPIs, com os protocolos, né, com a motivação diária que eles precisam ter. Muitos estão isolados das suas famílias, né, estão lá, né, atendendo, né, nas clínicas, nos hospitais, nos postos, né, fazendo um trabalho dioturno, né, para proteger vidas. Então, eu queria que tu pudesse ter aí a liberdade de nos falar. Bom, primeiramente, eu quero te agradecer, Gilmar, pelo convite. Me sinto extremamente honrado em ter essa oportunidade de dialogar com todos aqueles que estão participando conosco desta live, todos aqueles que participarão posteriormente. Mas, dizendo assim, eu fui vereador 2 anos, depois fui deputado estadual 2 anos, e na sequência, em 2012, concorri à Prefeitura Municipal do Rio Grande, assumi em 2013 e estou hoje no 2º mandato. Nesse período desses anos, pouco mais de 7 anos, eu peguei cheia, peguei 2 cheias, chuva de granizo, a mudança na política industrial naval, que para nós, enquanto região, não foi nem Rio Grande, tinham 24 mil postos de trabalho, empregos diretos, fora os indiretos, nós perdemos isso. Mas, apesar disso tudo, a gente foi sobrevivendo e segurando, desculpa a expressão, segurando o rojão, fazendo as coisas acontecerem, nem tanto quanto nós gostaríamos, mas comparativamente a grande parte dos municípios, hoje, para ter uma ideia, nós temos em execução 120 milhões em obras em Rio Grande, entre pavimentação, microdrenagem, drenagens, unidades básicas de saúde, escolas, unidade de pronto atendimento, fora empreendimentos ainda na área habitacional, um conjunto que é o maior no país em termos de cooperativos, são 1.120 apartamentos, 156 casas, e de excelente qualidade, por faixa 1. Bom, mas independentemente disso, último ano de governo, vamos acertar todas as contas, vamos pagar tudo certinho, salário em dia, a valorização dos nossos quadros sem problema, e de repente vem essa tal da pandemia. Começamos a ouvir no ano passado, e no mês de janeiro deste ano, janeiro, dia 18, nós fizemos uma reunião na prefeitura com vários atores da comunidade, já para discutirmos o que vinha, o que viria para o Brasil, que ainda não tinha chegado, mas que chegaria, né? E efetivamente chegou no Brasil, né? E vejo que nós tivemos oportunidades de enxergar o que aconteceu lá fora e corrermos atrás do tempo no sentido de nos prepararmos, né? E essa preparação não tem sido tão fácil quanto nós gostaríamos. Então, nós vimos inicialmente na China, depois Itália muito forte, Espanha, França, Inglaterra, e os países fazendo o afastamento social, aí aquele debate todo na Inglaterra, não, e nos Estados Unidos, não, isso aí não é nada, vamos tocar a vida, e de repente puxa o freio de mão, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, e depois começa a descer e já entra no Equador, em Guayaquil, uma cidade portuária, as pessoas empilhando, não tendo condições de enterrar os seus entes queridos, o sistema funerário entrando em colapso e a gente enxergando esse cenário. Aí, de repente, entra em Manaus, entra em Pernambuco, no Ceará, e estamos aí, de repente, vem para São Paulo, Rio, começa a entrar na periferia das cidades grandes, como em São Paulo falava no Morumbi, não sei se é Brasilândia, de que para cada 10 contaminados na Brasilândia, né, um no Morumbi. Aliás, a proporção era a mesma, mas
o número de óbitos na Brasilândia é muito maior do que no Morumbi. Então, o que diz isso? As comunidades de periferia, sem saneamento, com maior aglomeração, piores condições de conseguir ficar em confinamento, em afastamento, em distanciamento, acaba sofrendo mais. E isso veio descendo. Quando chegou em determinado momento, nós, em Rio Grande, a universidade, o Instituto Federal, tanto daqui quanto de Pelotas e Bagé, pararam. Isso foi numa sexta, segunda-feira, Rio Grande foi a primeira cidade a paralisar as suas atividades na educação, né? Porque nós temos em torno de 23 mil alunos de educação infantil, em séries iniciais e anos finais, mais uns 5 mil professores, mais os trabalhadores em educação, bota aí 30 mil pessoas envolvidas, né? Então, demos uma puxada. E começamos também a fazer uma retração no trabalho da prefeitura, uma parte possível em home office, e preservamos assistência social, saúde, defesa civil, parte de gabinete executivo, serviços urbanos, na linha de frente, tocando a vida, e já começamos a enxergar alguns problemas. Buenas, assim, a questão da merenda escolar tem prazo de validade. O que nós vamos fazer? Vamos destinar a merenda escolar através das escolas, dialogando com os diretores, para as famílias que têm realidade de vulnerabilidade, né? Então, já começamos a partir dali a fazer um cronograma para a merenda escolar. Fizemos uma aquisição de 20.200 cestas de sacolas econômicas e começamos com a Defesa Civil e Assistência Social, com base no cadastro único, com Bolsa Família, com, desculpa a expressão, um pente fino, começamos a fazer um processo de entrega. E, paralelamente a isso, criamos, com a sociedade civil envolvida, e aí quando eu falo prefeituras, secretarias, eu falo além da prefeitura e secretarias envolvidas, vamos a 40 entidades envolvidas da sociedade civil, igrejas, entidades, sindicatos, fazendo uma rede que a gente denominou como Rede Acolher, inclusive com a participação dos pequenos supermercados, das entidades representativas de mercados, supermercados, mini mercados, trabalhando também com a campanha Seja Mais, doe um alimento não perecível, doe alimento não perecível, para quê? Para fazermos frente a esse problema da situação. Fique em casa. Mas nós tivemos, nos últimos anos, um crescimento do volume de pessoas desempregadas. Nós vínhamos de um cenário de janeiro e fevereiro com um PIB estimado em 0,1%, ou seja, a economia estagnada, e nos últimos anos, com a questão da flexibilização das relações de capital e trabalho, um esfarelamento dos direitos dos trabalhadores. Então, uma grande gama de trabalhadores acabou indo para a informalidade, ou para agora você virou empresário, você é dono, você é empresário de si próprio. Então, dentro desse cenário, como é que eu digo? Fique em casa. Fique em casa. Mas vou viver do quê? Então, aí nós começamos a fazer um trabalho com apoio às cestas básicas e também criamos um espaço para acolhimento e confinamento, distanciamento social dos moradores de rua, que nós temos aí na faixa de 200 e poucos. Então, através dessa rede, criamos um espaço na antiga rede ferroviária, com toda uma estrutura para a higienização, para a alimentação, vestuário, e aí trabalhando também com o nosso banco do vestuário, que isso é uma experiência que, no meu ponto de vista, deu muito certo em Rio Grande. Primeira vez que primeiro ano, nós fazíamos entregas nos bairros, de forma itinerante. A comunidade ia lá e escolhia as roupas de acordo com o tamanho de cada um, né? Quantos homens tem na casa, quantas mulheres, quantas crianças, então você passava e escolhia, a família escolhia tantas peças de roupa de acordo com o seu gosto. Então, era assim, no primeiro ano foi esse o modelo do banco do vestuário, a estrutura de distribuição.
Aí nós entendemos, não, isso dá muita dificuldade de logística. Criamos um banco permanente o ano todo e em torno de 2.200 famílias cadastradas pelo cadastro único e com Bolsa Família acabam indo no banco do vestuário para receber anualmente, de tanto e tanto tempo, esse vestuário. Com a pandemia, nós estamos fazendo a entrega de forma itinerante, casa a casa, com as especificidades de cada família também. Então, além dos moradores de rua, além das sacolas econômicas, além dessas situações, entrou também o Banco do Vestuário. Na área da saúde, nós fortalecemos a nossa estrutura de atenção básica, entendendo que nós saímos lá em 2013 com 39% de cobertura de estratégias de saúde da família. Chegamos agora a 70%. E penso que é o seguinte, essa estratégia de saúde da família, com os agentes comunitários, que conhecem a comunidade, que dialogam com o dono do bar, com a dona Maria, com o seu João, que conhece cada região, essa relação ela é extremamente importante para esse processo de convencimento, Gilmar, que tu fazia pouco. Use a máscara, você tem que fazer a higienização das mãos, esse tal do bichinho aí não é algo que não vai dar nada, tem que levar a sério. Nós volto a dizer, nós estamos tendo uma grande oportunidade de visualizar o que aconteceu lá fora e que já chegou no nosso estado e chegou nas nossas cidades, né? Então, os agentes comunitários, as unidades básicas de saúde são importantes nessa estrutura e depois entra a questão dos hospitais em relação à média e alta complexidade, onde Rio Grande ela tem dois grandes hospitais, um hospital da Universidade Federal do Rio Grande e um outro hospital que é da Santa Casa, que é filantrópico. Sendo que nesse meio do caminho, nós estamos inaugurando uma unidade de pronto atendimento, onde nós vamos ter 10 leitos de tratamento intensivo e 12 leitos de retaguarda. E preparamos uma estrutura para um hospital de campanha, caso haja necessidade. Fora disso, nós temos nesses hospitais leitos de Covid, 10 leitos de Covid credenciados pelo Estado, aliás, pelo Ministério da Saúde, e 3 outros no hospital universitário. E outros leitos de retaguarda já com estrutura, que são os semi-intensivos, e mais ainda esperando equipamentos para dotarmos outros 10 leitos por parte do governo do Estado. Nos preocupa o momento, porque nós, durante um período determinado, nós fizemos um afastamento social forte aqui em Rio Grande, as atividades portuárias não pararam, as atividades de retroáreas não pararam, a indústria não parou, nós definimos protocolos de contingenciamento setor a setor, e a coisa vinha funcionando, do meu ponto de vista, muito bem. Tanto é que até dia 9, até dia 11 do mês passado, Rio Grande se colocava entre as... E ainda é hoje, ainda é, mas estávamos com 9 casos de Covid na cidade confirmados. Poderia ter alguma situação de subnotificação, mas tínhamos 9 casos, de acordo com a região, a gente estava muito bem. E cidade brasileira portuária com mais de 100 mil habitantes, com menor número de casos de Covid, das cidades portuárias. E das cidades entre 200 e quantas mortes? Entre 200 mil e 300 mil habitantes, né, a cidade no Rio Grande do Sul com menor número de casos de Covid. O detalhe, no dia 15 de abril, o governador do estado apresentou a proposta de flexibilização do distanciamento controlado com as situações de bandeiras. E ele remeteu para os municípios, para as regiões, dizendo, olha, a tua região tu pode abrir isso, 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 aquilo. Aconteceu que no dia 16, boa parte dos municípios da volta já começaram a flexibilizar atividades no comércio, porque nós, depois de determinado momento, nós fechamos os shoppings, fechamos o comércio, depois, gradativamente, nós flexibilizamos a questão do comércio, para comércio de calçada,
E a construção civil, em determinado momento, nós paramos, depois retomamos, tudo muito no cuidado. No dia, aí a região começou a abrir, Pelotas abriu, começou a flexibilizar dia 23 de abril, e nós aqui, no dia 11 de maio, começamos a flexibilizar. Então, olha o número. Para quem diz, não, esse negócio de distanciamento é bobagem, não dá nada. Então, olha bem, as medidas de distanciamento que a gente adotou, chegamos a 59% de afastamento, né? Em termos das medidas, chegamos a 59% em determinados dias, ou seja, um índice considerável muito bom. Foi o município com maior afastamento no estado, em termos de percentual dos grandes municípios. Dia 11 de maio, 9 casos de Covid. Hoje, 30 e poucos dias depois, 96. E quantas mortes, Alexandre? 2 mortos, tá? 2 mortes. 2 mortes. E mais um detalhe, a primeira senhora que faleceu foi uma coisa assim, muito impactante, porque foi muito rápido. Entendeu? A descrição do negócio, ela chegou com falta de ar, e vê aqui, vê ali. Foi muito rápido. Então, isso... E um detalhe que a gente tem que considerar também é de que a faixa etária com maior número de incidência tem sido entre os 30 e 39 anos aqui. Então, isso também nos preocupa. Em determinados lugares, por exemplo, localidade da Barra, que é onde tu mencionaste agora, na Barra, lá nos Moles, 24 casos naquela localidade. E a outra situação, nós temos similitudes em relação às cidades que têm, digamos, frigoríficos de carne, de aves. Nós temos as nossas indústrias pesqueiras, que nos deixam sempre preocupados. A questão da orla, toda a indústria portuária é uma porta de entrada, o porto é por si só. Então, nós temos a ferrovia, a rodovia, o porto, né? E, então, isso tudo nos remete a uma preocupação considerável. Temos gestionado junto ao Estado mais recursos, porque nós não temos a gestão plena da saúde em Rio Grande, os recursos vêm para os hospitais do Ministério da Saúde através do governo do Estado, e não tem chegado equipamentos, não tem chegado recursos extra daquilo que é contratualizado. Então, tivemos credenciamento de 10 leitos pelo Ministério da Saúde, mas os recursos não chegaram. Então, isso são questões que nos preocupam, né? E estamos aí trabalhando através de um comitê técnico em saúde que se reúne semanalmente, às vezes 2 vezes por semana, debatendo o momento a momento, ainda a vigilância em saúde atuante. E concordo contigo, Gilmar, como tu bem colocaste, é um momento onde, independentemente do credo, das diferenças partidárias, disso, aquilo, é um momento de unidade. O nosso inimigo é comum e ele é invisível. Nós precisamos mais testagem, nós precisamos testar mais para conseguir enxergar nesse panorama o que transita no nosso meio. E também, da mesma forma, em relação à tua fala, temos dialogado aqui com o Conselho de Pastores, com os pastores, com a Igreja Católica, com a Igreja Anglicana, com a Luterana, com a União Espírita Rio-Grandina, com os pais de santo, com os mães de santo, com os sindicatos de trabalhadores, com as entidades patronais, ou seja, procuramos um diálogo permanente na tentativa de construirmos soluções menos impactantes dentro desse cenário, onde o prefeito ele tem uma incumbência, tomar decisões, e que não são fáceis, né? Então, dentro desse contexto, eu te diria, um momento difícil, nós estamos entrando de forma mais acentuada no Rio Grande do Sul e na região sul com a pandemia agora, e principalmente num período de inverno,
onde normalmente os leitos de UTI eles sobrecarregam com outras comorbidades, com outras doenças, principalmente doenças respiratórias. E isso tudo tem nos preocupado. A capacidade hospitalar do Brasil, ela é preocupante. Não é por acaso que a gente vê em outras localidades, como São Paulo, Rio, o sistema entrando em colapso, falta de leitos de UTI, e agora Porto Alegre já sinalizando também a necessidade de puxar o freio de mão, porque está acompanhando a curva, o número de casos, e vai olhando que talvez daqui a 14 dias, 15 dias, possa ter um cenário grave e não ter leitos de UTI. Daí o reitor da Universidade Federal de Pelotas defendendo a importância de fazer um lockdown de 2 semanas no Brasil, vai fazer essa defesa, não sei se é amanhã ou depois de amanhã, no Ministério da Saúde. Não acredito que ele vá conseguir êxito, mas ele externa a preocupação pelo crescimento desenfreado da proliferação do vírus e o número de mortes que a gente tem que lamentar. Não dá para banalizar, faz parte da vida, 44 mil mortes. Não, 44 mil mortes, e nós estamos vendo uma projeção para 120 mil mortes no Brasil. A gente tem que tentar, de todas as maneiras, dar uma freada nessa tal da curva, para que o sistema de saúde ele não entre em colapso e tenha condições de dar conta do atendimento por esses verdadeiros guerreiros, né, que são o povo da saúde, que está na linha de frente e com uma visão extremamente humanizada, dando cada um o máximo de si, colocando a sua vida também na linha de frente. Nós temos nos preocupado, tu falasse também da questão dos equipamentos de proteção, dos trabalhadores em saúde, que é extremamente importante. Nós temos visto muitos trabalhadores na linha de frente da saúde perdendo vida, se contaminando, pelos exemplos que a gente tem visto Brasil e mundo afora. Então, isso tudo nos preocupa. Desculpe se eu me alonguei um pouquinho, mas me coloco a palavra, me coloco à disposição e agradecendo mais uma vez pelo convite. Só nessa primeira parte, Alexandre, eu queria que tu concluísse a primeira parte com a seguinte questão também, né? Eu sempre tive aqui muito reconhecimento, muita valorização, desde lá do trabalhador da coleta seletiva, que aqui é uma cooperativa, dos profissionais da limpeza urbana, né? Nós estamos nesse momento, na grande maioria do país, com os profissionais da educação fora da sala de aula, né? Em casa, né? Justamente em função do distanciamento, da preocupação não só com os profissionais, que já é muito importante, mas a preocupação com as crianças e com os pais e com os avós das crianças. Eu queria que tu me falasse rapidamente sobre isso e nos dizer também, aqui nós temos regime especial de trabalho, aí é regime de convocação e o Vale Alimentação. Como é que é a tua experiência em relação a isso? Nós temos um diálogo permanente da Secretaria de Saúde, nosso secretário, com os diretores de todas as escolas, né, seja pela questão da entrega da merenda escolar, e seja também enxergando quais as alternativas, está pensando já protocolos para a retomada das aulas, né? Nesse período, o que nós fizemos como opção? Tendo em vista que os trabalhadores em educação já haviam sido convocados, né, e têm os seus compromissos firmados, e ao mesmo tempo, todas as aulas, o ano letivo, ele tem um número X de dias letivos que você tem que dar aula igual. Então, mesmo pagando agora, vai haver uma recuperação. Então, nós fizemos uma opção de mantermos o pagamento, independentemente, sabendo que tivemos perda de arrecadação forte, sim, né? Então, é tudo muito no cuidado, mas nós fizemos uma opção pela manutenção do pagamento das convocações e pela manutenção do Vale Alimentação para os nossos trabalhadores em educação. Então, convocação para os professores. Nós temos em torno de uns 770 a 800 professores com convocação. E os trabalhadores recebendo Vale Alimentação. E, da mesma forma, no que diz respeito à questão dos nossos trabalhadores da linha de serviços urbanos, de
de limpeza, também adotamos lá na largada uma equipe de higienização, com todos os protocolos de cuidado, lavagem diária dos grandes paradões, onde tinha maior acúmulo de pessoas, né, no transporte coletivo, na entrada dos nossos hospitais, na penitenciária, nas delegacias de polícia, aqueles lugares onde tem maior aglomeração, nós temos feito aquela detetização, e também o calçadão da cidade, esse tipo de coisa, nós fizemos também. Então, algumas características que nós adotamos no nosso município para minimizar os efeitos dessa pandemia, né? Toma tua água agora ou chimarrão aí, tá, Alexandre? Vou fazer aqui algumas considerações importantes, né, desse nosso diálogo, muito importante, muito produtivo, com muitas informações, né? Queria, na verdade, reforçar aqui o diálogo que nós, como prefeitos, né, que acreditamos na Federação do Brasil, né, uma república, né, um país multicontinental, onde tem muitas diferenças, né, na nossa nação, mas também muitas diferenças sociais e econômicas nas próprias cidades. A cidade é um dos entes mais importantes da federação, porque é na cidade, né, onde a vida acontece, onde os problemas afloram, seja da violência, da exclusão, da falta de oportunidades, né, de trabalho, da necessidade lá que o cidadão nos cobra, né, da infraestrutura, da escola, da unidade de saúde, da rede, né? Então, as pessoas da sociedade muitas vezes não têm o conhecimento que nós temos, né, Alexandre, de que o menor percentual do bolo, né, de arrecadação, quando o cidadão paga os impostos, né, ele fala, e é muito importante, a gente concorda que ele fale isso, né, ele fala, se eu pago meus impostos, eu quero retorno de serviço. O cidadão não sabe que o menor percentual, menos de 18, quando foi feita a Constituinte, em 88 era 18, menos de 18 hoje fica com o município, né? O maior percentual fica com a União, né? Lá com o governo federal. O segundo mais importante fica com o Estado e o menor fica no município. E é o município, como tu falou, que presta, né, a imensa maioria dos serviços, que executa, que tem que ter profissionais preparados, né? Seja na saúde, na educação, mas também da engenharia, né? Do planejamento, da economia, da contabilidade, para elaborar os projetos, implementar os projetos, prestar contas, né? Porque o único, na verdade, que muitas vezes é julgado pelos órgãos de controle de fiscalização são os prefeitos, né? Então, nós temos que ter cada vez mais, sim, a qualificação da gestão pública, a responsabilidade da gestão pública, também a humildade, como tu falou, eu penso assim também, de ouvir a sociedade, de ouvir, né, o cidadão, né, que paga os impostos, seja através das representações ou também de forma individual. Nesta segunda parte, Alexandre, eu também queria que tu nos falasse, né, nós aqui, quando terminamos a gestão aqui em 2016, nós entregamos com as contas em dia, inclusive com recursos em caixa, com mais de 20 milhões captados, né, que estavam lá na Caixa Federal, né, para obras de infraestrutura, pavimentação, drenagem, né, nas nossas comunidades aqui que nós regularizamos, grande parte nós regularizamos e urbanizamos, então nós deixamos projetos captados, porque a vida segue, nós temos que cada vez mais ter a responsabilidade de, quando terminar a gestão, fazer uma boa transição e deixar os projetos, né, organizados, deixar as finanças organizadas, porque nós temos que ter uma perspectiva de continuidade de futuro das coisas importantes, né? Então, nós temos que torcer cada vez mais para que dê certo, não ficar votando contra, torcer para que dê errado. Nós temos que mudar um pouco essa mentalidade da política e das lideranças e ter corresponsabilidade, porque quando dá errado, quem perde é o cidadão, né? Então, nós temos que pensar nisso. E nesta segunda parte, Alexandre, então, eu queria que tu pudesse elencar quais foram as tuas principais realizações, seja de obras de infraestrutura, né, seja de projetos, né, de educação, de saúde, unidade de pronto atendimento, né? O que de mais importante, né, tu vai deixar de legado aí para essa cidade com mais de 210 mil habitantes, né? O que tu vai concretizar na tua gestão e como que vão ficar a perspectiva, né, de como vão ficar as finanças agora no encerramento da gestão
com essa queda, né, brusca aí de mais de 30% da receita corrente líquida na gestão municipal. Porque nas demais esferas, eles simplesmente fecham lá os cofres, as torneiras, como está acontecendo aqui no Estado e em grande parte também na União. Agora, no município, tu não pode fechar as torneiras de forma tão fácil, porque tu tem que manter a criança na creche, tu tem que manter a rede de saúde funcionando, tu tem que manter a limpeza urbana. Imagina se uma cidade como a tua, como a nossa aqui em Esteio, Alexandre, passa uma semana sem coletar o lixo, o caos que vai ficar na cidade e as doenças que vão se proliferar. Então, é disso que nós estamos falando, de que o ente mais importante da federação são as cidades, né? Por isso que cada vez mais nós temos que qualificar, né, os gestores e as pessoas que se dispõem a esta tarefa, que é uma tarefa muito importante e que a gente se orgulha dela. Diga, meu caro. Nós primeiro, acho que é importante dizer o seguinte, nós temos um cenário mundial onde está acontecendo uma grande recessão em todas as economias, mesmo nos países de economia de primeiro mundo, né? E o Brasil vai ser impactado, está sendo impactado dentro desse cenário. Então, vamos lá, em 2016, nós tínhamos em torno de 5,5 milhões de desempregados. No começo dessa pandemia, nós estávamos na casa dos 13 milhões. Nós vamos sair da pandemia, com certeza, com mais de 20 milhões de desempregados. Tá? Nós temos um outro cenário, um cenário onde nós vemos países como os Estados Unidos, Japão, Itália, França, injetando dinheiro na economia, emitindo título da moeda, né, para dar suporte para micro, pequena, média empresa, para conseguir sobreviver a essa pandemia. Né? Inclusive, bancando o salário dos trabalhadores das micros, das pequenas, das médias empresas. Essa é uma realidade que a gente está vendo em outros lugares. Aqui não. Então, nós temos... Porque esse dinheiro que tu injeta na economia, ele volta. Né? Ele volta como? A pessoa gasta... vai comprar no supermercado, vai pagar imposto, vai fazer girar a economia, né? Então, é uma opção que outros países adotaram num processo de pandemia, né? Então, é a maneira onde o Estado ele tem que agir para proteger a sua população, para não entrar no caos, né? Para não quebrar a economia. Então, não é essa a realidade que nós temos no Brasil. Mesmo o auxílio emergencial, ele alcança as camadas mais baixas, espero que haja uma prorrogação desse auxílio. Muita gente não conseguiu ter acesso, mas ficou um limbo entre o povo, as empresas que têm renda menor de 360 mil. Até agora, eu desconheço que tenham feito algum regramento para apoiar essas microempresas, essas empresas que têm renda anual de 360 mil, que, com certeza, é a grande gama das empresas brasileiras que empregam muita gente, né? Então, nós temos um problema aí. E aí fica aquela dificuldade de como se questiona, tomada de decisão, fecha tudo, e esse povo quebra, né? Qual é a alternativa que se tem? Então, aí tu começa a tomar algumas alternativas de flexibilização, mas qual é o combustível para esse vírus? O combustível somos nós. Quanto maior a circulação de pessoas, maior a proliferação dele. Então, é um baita de um problema. A gente fica naquela dificuldade de tomar decisão. Tu quebra um setor e se tu não abre, mas, ao mesmo tempo, se tu abre, tu amplias a circulação, mais gente contaminada, mais gente vai demandar de leitos de UTI e hospitais. Então, é um cenário que nos preocupa muito. E não há, do meu ponto de vista, uma dicotomia entre economia e saúde. Isso foi dito pela diretora do Fundo Monetário Internacional e do presidente da OMS conversando entre si. Quanto mais rápido você conseguir sair da pandemia, quanto mais rápido você conseguir deixar a curva baixa e passar a pandemia, mais rápido você sai
para a retomada econômica. Quanto mais surtos, quanto mais prolongado, mais ondas, mais for o tempo, maior o impacto também na própria economia. Agora, em Rio Grande, nesse período, nós pavimentamos, entre pavimentação e microdrenagem, nós fizemos mais de 50 quilômetros, 51 quilômetros de pavimentação nesse período. Nós inauguramos 12 escolas, uma delas, duas escolas diferentes, que eu diria, duas são bem diferentes. Uma é uma escola para surdos, uma escola bilíngue, que tem em torno de 80 alunos, né? É a única escola pública no Brasil com foco nos alunos surdos, e agora, com uma parceria com o Estado, se conseguiu já que alguns alunos fossem para o ensino médio, né? Então isso é bem legal. E uma outra escola, que é uma escola que a gente chamou Escola Paulo Freire, uma escola itinerante, principalmente em vez do aluno ter que sair depois, no final do expediente, ele ter que ir ao centro da cidade, ou algum lugar para ir a alguma escola, né? A gente fez a escola itinerante. Então, os professores vão naquela comunidade e ali você tem a oportunidade de receber aquele cidadão que em determinado tempo da vida teve que parar de estudar porque tinha que trabalhar, ou porque foi criar os filhos, ou por isso, por aquilo. Muito legal. A escola Paulo Freire, uma escola itinerante, tem dado um resultado extraordinário. Então, foram 12 escolas, nós estamos construindo outras 10 escolas agora, ainda, e que vamos terminar ainda dentro desse governo, mais 6 unidades básicas de saúde que nós já entregamos, já inauguramos, e ainda 2 unidades de pronto atendimento que estão ficando prontas agora. Uma inaugura até o começo de julho, né? E a outra deve estar inaugurando ainda no final de junho, né? E mais um posto que para nós é uma referência, um posto que tinha 40, 50 anos, estava abandonado, nós estamos praticamente com ele todo restaurado, que é central de vigilâncias e outros que nós vamos entregar para a nossa comunidade também. Além disso, ciclovia, Rio Grande, para quem não conhece, Rio Grande é uma cidade que é plana, né? O maior aclive que se tem é de 60, 70 centímetros, né? É uma cidade plana, e não tinha 1 quilômetro de ciclovia. Nós vamos chegar até o final do ano em torno de 48, 49 quilômetros de ciclovia. Não é pouca coisa, é muito. Nós estamos conseguindo fazer uma grande rede cicloviária, bem legal. Na parte de investimento em macrodrenagem, nós estamos fazendo investimentos importantes também, ainda aproveitando recursos do Programa de Aceleração ao Crescimento, muita coisa boa nesse sentido. Também na parte de quadras poliesportivas, nós estamos construindo pelo menos 3 novas quadras poliesportivas agora, né? Ainda menciono algumas questões que pode parecer não tão relevante, mas do meu ponto de vista, nós investimos muito na merenda escolar através da agricultura familiar, potencializando os nossos agricultores, os pequenos agricultores, que antes chegava lá no seu Narciso e ele dizia: o que o senhor plantava aí, seu Narciso? Eu estava plantando só cebolinha. Mas por que, seu Narciso, não podia diversificar? Não tinha para quem vender. E agora? Agora vem cá, Alexandre. Aí tu entra uma diversidade, por quê? Porque ele tem a garantia de que ele vai fornecer para a merenda escolar e produto limpo, orgânico, sem agrotóxico, sem nada. Produto limpo. Então, isso é uma coisa diferente. A questão, uma cidade portuária, pesqueira, nós não tínhamos, antes de 2013, na merenda escolar o peixe. Nós botamos o peixe, o pescado, na merenda das nossas crianças. E outras coisas que eu acho... É melhor o peixe do que moela, viu, Alexandre? Melhor o peixe do que moela, já me disseram aí, tá? E outra coisa, assim, que eu acho que é importante, nós saímos com 300 crianças com deficiências dentro da escola pública. Hoje são mais de 1.700 crianças com deficiência incluídas na rede escolar. Isso é algo que, do meu ponto de vista, é legal. Na parte de valorização dos nossos professores, se você quer educação de qualidade, você tem que apostar na qualidade dos professores e valorizar. Nós destravamos o plano de carreira,
que não valorizavam o mestrado nem o doutorado. Hoje nós temos professores com níveis que, dentro do mestrado, doutorado. Com isso, o que nós temos? Os melhores índices de desenvolvimento na educação da história do município de forma sucessiva, né? A nossa rede pública, mas aquela escola é melhor do que aquela. Quero dizer assim, ó, desculpa a expressão, tá? Eu encho a boca para dizer, toda a escola de Rio Grande, pública, ela é de muito boa qualidade. Seja a escola do campo ou seja a escola urbana. A criança vai ter um acesso a uma educação de qualidade, uma merenda escolar de muito boa qualidade. Eu sei que era, no começo, os chips, as coisinhas lá que... Não, eliminamos tudo isso. A universidade tem sido parceira em várias ações na parte da alimentação das nossas escolas. A universidade entrou. E aí eu queria fazer uma referência. Nesse momento de pandemia, viva o Sistema Único de Saúde, com todos os seus problemas, com todos os cortes. Que bom que ainda a gente tem essa rede. O Sistema Único de Assistência Social, os nossos CRAS, que estão na linha de frente, fazendo essa rede para o combate mais planejado no território. As nossas universidades, e aí, tanto o Instituto Federal aqui, como a FURG, têm sido incansáveis, seja na elaboração de portais, portal Covid, toda parte de portal para venda online, tem nos ajudado para a gente dialogar com a economia para tentar mudar hábitos. Vem cá, se você compra da loja de São Paulo pelo correio, por que tu não compra da loja da tua cidade, né? Aqui, via online? Tu não precisa sair de casa e tu, com isso, está protegendo o quê? Protegendo a economia local, protegendo o emprego na tua cidade, o dinheiro está ficando circulando aqui. Então, são coisas assim que a gente vai conseguindo superar. E hoje, nós, pela capacidade de crédito que Rio Grande tem, Rio Grande é uma cidade com baixíssimo endividamento, né? Nós tínhamos um baixíssimo endividamento, vimos pagando empréstimos, financiamentos do pretérito, e nós tínhamos ali uma capacidade muito grande e pouco endividamento. Acabamos com, através do FINISA, buscamos recursos, recebemos uma manifestação tanto do BRDE quanto do BNDES, da Caixa Econômica Federal. Olha, o município de Rio Grande é um dos 70 municípios com maior capacidade de crédito da região sudeste do sul. E com isso nós conseguimos captar 252 milhões de reais, 120 milhões estão em execução, o restante, uma parte está em projeto e outra parte está em licitação. Então, mas mais do que a obra, é o que isso vai representar na vida das pessoas, né? Por exemplo, quando eu estou falando disso, eu estou falando também de um investimento que nós vamos fazer numa comunidade ribeirinha, e tu falasse na questão da regularização fundiária. Nós estamos fazendo, hoje, em torno de, no geral, nós estamos trabalhando com 8 mil lotes de regularização fundiária, né? Uma parte já com escrituras entregue, outra parte ainda em trâmites, né? Para fazermos a entrega da escritura, provavelmente ainda vai entrar no ano seguinte, no próximo governo, que vai estar entregando escritura, fruto de todo o trabalho que nós articulamos. E tem uma área ribeirinha, que aqui na comunidade se conhece bem, que são em torno de 900 unidades habitacionais, sem esgoto, sem acesso digno, tudo, e que nós conseguimos apresentar um projeto no governo federal, na época que tinha espaço para apresentação de projetos, foi aprovado e ali nós vamos construir em torno de 700 e poucas casas e com uma repaginação de todo um ambiente, valorizando a pessoa, a dignidade humana, né? Então, isso tudo não tem preço. Então, eu diria assim, como tu dissesse, é um momento extremamente complicado, mas acredito que, apesar disso tudo, nós vamos conseguir chegar no final do ano pagando as nossas contas e ajustando aqui e dali para fechar. Eu sei que a projeção
das perdas que nós vamos ter esse ano é na faixa de 53 a 54 milhões de reais. Nós vamos receber daquilo que foi pactuado através do Congresso em torno de 27, ainda tem uma equação aí que tem que se encontrar, mas nós estamos tomando todas as medidas, ajusta daqui e dali, para conseguirmos fechar as contas sem abrir mão da qualidade do serviço público que a população merece, na educação, na assistência social, na coleta de lixo, no apoio ao empreendedorismo. E nessa questão do empreendedorismo, eu cito... Alexandre, antes de tu falar na questão do empreendedorismo, só queria te falar, porque eu também estou pesquisando sobre essa questão do apoio ao empreendedorismo. A live da semana passada foi sobre esse tema, né, de extensão empresarial, qualificação do micro e pequeno empreendedor, do empreendedor individual, e também microcrédito, né? Eu queria dizer também que eu tenho analisado as notícias do governo federal e conversado com empreendedores aqui da cidade. Na verdade, eles anunciaram desde março uma série de linhas para pequeno e médio empreendedor ou para grandes empresas. Agora anunciaram o Promimp nesta semana, que é um programa voltado para quem tem faturamento até 360 mil. O grande problema é que o pequeno empreendedor ou até mesmo a grande empresa com faturamento maior do que este, ele chega na agência financeira e não consegue, porque as restrições, as exigências, as garantias que estão sendo exigidas são muito maiores do que eram no ano passado. Então, entre o anúncio lá em março, agora nós já estamos quase no final de junho, menos de 10% dos empreendedores, independente do tamanho, conseguiram ter efetivamente o acesso ao crédito. Então, eu queria, na verdade, Alexandre, que tu nos falasse de alternativas, né, que o gestor local, seja com instituições de crédito, com Sebrae ou com outras organizações, quais as alternativas, né, que o gestor local, além de tudo que ele faz, que ele possa estar criando, voltado para esse pequeno e microempreendedor, porque nós também não queremos, Alexandre, que aumente a fila da Caixa, a fila lá que as pessoas já vão 10, 11 horas da noite para ficar na fila para no outro dia ter o abono. Nós queremos, na verdade, que a gente mantenha esse micro e pequeno empreendedor, que é o que mais gera emprego, né, nas nossas cidades e no Brasil e no mundo. Nós queremos que ele possa superar as dificuldades, né, com muita dedicação, com visão, mas se tiver orientação municipal, em parceria com instituições, seja de fomento, de capacitação, ele vai conseguir encontrar um amparo, um apoio, um incentivo para remodelar, talvez, muitas vezes, o seu negócio, planejar novamente, né, e ter um crédito talvez com carência, com juros menores e facilitado, né, porque tem que reduzir as exigências, né. A gente está vendo isso nos países do primeiro mundo, seja no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, na Inglaterra, né, incentivos para todas as empresas, mas também voltado para o micro e pequeno. Então, eu queria que tu, nesta penúltima etapa, né, depois vão ter as saudações finais, pudesse falar um pouco sobre esse foco. O que eu te diria em relação a esse tema, nós temos uma relação muito próxima com o Sebrae, que tem oportunizado, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Municipal, cursos de qualificação do micro, pequeno, médio empreendedor, né? Fora disso, nós, dentro do contexto que nós estamos vivendo, nós estamos elaborando um projeto de lei para encaminharmos à Câmara de Vereadores, na expectativa que seja aprovado, lançando um edital de R$2 milhões, onde estaríamos aí fazendo um trabalho de microcrédito, exatamente como forma de fomento dentro de um cenário atípico, alternativas para as pessoas poderem ter um capital para empreender, para tentarmos manter uma economia ativa ou reativar alguns setores que, porventura, estejam com dificuldade de acesso ao crédito. Fora disso, uma das coisas que em algum momento passou na minha frente, e eu lamento não ter implementado, que foi a questão da moeda social, que alguns raros municípios no Brasil utilizam em algumas comunidades, e é uma experiência extremamente exitosa aonde aplicaram, né? Então, eu penso que
para o próximo governo aqui, se houver sucessão do nosso governo, eu não sou candidato à reeleição, eu vou fazer a defesa de que a minha candidata, que é pré-candidata agora, mas foi minha chefe de gabinete e agora há pouco, agora se afastou, é quem coordenava todos os projetos, esses macro-projetos, no Gabinete Especial de Projetos, que é a Darlene Pereira, vai ser a nossa candidata. Se for eleita, eu defendo que ela enxergue a moeda social também como uma alternativa para determinadas comunidades, e eu vejo como uma boa alternativa para um cenário tão complexo como esse que a gente está vivendo. E como eu disse, a economia em recessão mundial, o Brasil não vai ficar fora desse contexto, muito pelo contrário, talvez pelas dificuldades que a gente está tendo em termos de ter aquela unidade, vamos todos juntos, vamos para o mesmo caminho, não vamos trabalhar no conflito, na cisão, né? Apostar na cisão, fazer a defesa, como tu fizesse, da República, da democracia brasileira, que a gente tem visto tão ameaçada ultimamente, de forma muito assintosa, né? Então, eu diria que o cenário brasileiro ele é complexo. Então, os municípios, quem está na linha de frente é o prefeito, vai ter que ter a criatividade para conseguir, dialogando com a sua comunidade, construir melhores alternativas, né, para superação. Teve uma pergunta aqui, como fazer dentro desse cenário? Então, como é que a gente... Eu acho que, como nós não temos como fazer o afastamento social de forma... não é lockdown, como eu estava dando exemplo, Rio Grande nunca fez lockdown, mas quando estava mantendo setores de forma mais restrita na atividade, nós estávamos com os números muito baixos, né? Depois decolou, né? Mas porque nós não temos de cima a garantia para o custeio dessas micro, pequenas e médias, né? Então isso acaba jogando numa pressão violenta e tu começa a administrar. Nós aqui estamos dialogando, debatendo uma proposta que ela é similar à metodologia que o governo apresenta em termos de alternativas de bandeiras, né? Como um avanço ainda em relação àquilo que nós tomamos como critérios para decidirmos até hoje, e também enxergando aquilo que nós entendemos que na proposta apresentada pelo governo do Estado merece ser aprimorado. Ou seja, enxergar critérios olhando o nosso território, olhando a nossa realidade, e para nós, de forma mais restrita em relação àquilo que o Estado apresenta. Bandeira amarela para 23 municípios. Mas quem é que tem um porto? Quem é que tem logística? Quem é que tem circulação de tanta gente? Tem um número de leitos que não é para os seus habitantes, é para 1 milhão de pessoas. Quem está com... Então, nós, com a nossa universidade aqui, nós estamos construindo alternativas e debatendo também com a comunidade para que enxergue e entenda essa metodologia. Porque, senão... é um baralho de cartas todo complexo na frente das pessoas. O que é difícil, já é difícil às vezes para nós entendermos, que dirá para uma pessoa leiga, dizer, olha, é o Covid-19, depois vai para 23, tem o Covid-30, a linguagem vem nessa confusão que é esse negócio, né? Mas o certo é isso, nós temos que tomar protocolos de cuidado, de distanciamento, de higienização das mãos, de utilização das máscaras, e muito cuidado, porque o negócio é muito rápido, né? Entre o céu de tu dizer, olha, temos 9 casos, né, dia 11, e de uma hora para outra, 96 em 30 e poucos dias, é de doer, é muito preocupante. Alexandre, vamos então para nossas saudações finais, né? Poderíamos nos estender aqui pelo menos por mais 1 hora, né? Em função de todos esses assuntos, essas informações fantásticas, né? Que nós estamos falando aqui não só de
de problema, não só dessa grave situação, né, onde nós estamos perdendo entes queridos, como tu bem falou. Nenhum de nós quer perder um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, né? Então, essa é a nossa prioridade, mas nós temos pessoas com visão como tu, que pensa também no pequeno, no empreendedorismo, no futuro, né? E uma perspectiva de soluções. Eu quero afirmar aqui que eu iniciei dizendo que eu tenho muito orgulho do teu trabalho. Quero encerrar aqui e dizer que eu fiquei emocionado, né, em escutar tantas coisas positivas, tantas coisas boas, tantas inovações, né, do teu trabalho aí, muita sintonia com o que eu acredito, com o que eu penso, né, com os sonhos, né, que nós temos, né, de uma sociedade mais humana, né, onde as pessoas possam ter vida digna, né, onde as pessoas possam ter perspectiva, onde as pessoas possam ter presente, mas acreditar no futuro, acreditar na nossa nação e acreditar que a gente possa superar, né, esta realidade para uma realidade melhor. Então, quero terminar aqui agradecendo a todas as pessoas que me ajudam, né, seja a Clé aqui em casa, as pessoas da nossa equipe, da nossa assessoria, da nossa coordenação, pedir para que todas as pessoas que gostaram desta live, que possam multiplicar, compartilhar, né, que multiplique a verdade, que multipliquem as boas notícias, que todas as quartas nós vamos estar aqui dialogando. Muito obrigado a ti, Alexandre, com as considerações finais, então. Eu quero mais uma vez, Gilmar, te agradecer pelo convite, ter a oportunidade de conversar com toda a tua comunidade e me colocando sempre à disposição, inclusive para a gente fazer intercâmbio de experiências entre os nossos municípios, né? Então, e fico muito feliz de ter a oportunidade de conversar contigo, com a certeza de que, e torcendo, né, para que tu tenhas um futuro muito bom, juntamente com essa comunidade que tu tanto amas, que, sem dúvida alguma, merece um futuro, assim como Rio Grande, que nós consigamos passar por esse momento tão complexo, com a nossa democracia sendo revitalizada, retomada, com o direito do voto das pessoas poder ser exercido sem fake news, trabalhando em torno da verdade, sim, com diferenças, mas que nós, em momentos como esse, que nós consigamos superar as diferenças e caminhemos juntos para a superação desse problema tão complexo, né? Nesse momento, mais do que nunca, o Brasil tinha que estar coeso. Infelizmente, não é tanto assim, não é assim como eu gostaria e como tu mencionaste, mas vamos em frente. Sucesso na tua caminhada e um abraço a todo o teu povo, Gilmar. Obrigado. Tudo de bom. Bom descanso. Um abraço virtual. Da mesma maneira. Tudo de bom aí. Um abraço à tua equipe aí. Tchau, tchau. Tchau.